Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que é novo ou nova por aqui, eu já te convido a estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações em todas, para assim que eu trouxer um vídeo novo, você vai estar sendo notificada e não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui no canal. O último vídeo que eu trouxe aqui no canal para vocês foi exatamente dessa produção que está aqui na mesa, que é desses tapetinhos avulsos. Eu deixei eles todos em ponto de bico no último vídeo e agora eu vou estar dando sequência nessa produção, que é finalizando aqui essas 7 peças. Então, já deixei aqui tudo separado, né? Os barbantes que eu vou estar utilizando para poder estar finalizando todos eles. Não tenho aqui, gente, sobrinhas menores de algumas cores que dê para mim poder estar fazendo o bico, que é o caso dessas duas peças aqui, né, desses dois tapetes. Esse daqui, que é o verde musgo, né, verde escuro, verde militar, em algumas marcas. A sobrinha que eu tenho dele aqui, não dá para poder fazer o bico, que é exatamente a que eu utilizei para fazer essas duas carreiras. Eu até achei uma outra sobrinha de verde musgo aqui, né, que já está novelada, mas olha, são tonalidades diferentes, então não dá para mim poder utilizar elas para fazer, e uma só não dá para fazer o bico, então não vou poder, né, utilizar essas sobrinhas aqui nessa peça. Eu tenho aqui vários cones abertos de verde oliva. Esse daqui, gente, para mim seria um verde musgo, mas colocando aqui perto desse é diferente a cor. Então, esse daqui não é um verde musgo, ele é, na verdade, o verde oliva. Então, eu vou trocar, não vai ser com esse que eu vou trabalhar, porque esse, olha só, ele tem bastante aqui, olha. Não é o mesmo tom, não é mesmo. Esse daqui, né, que é o verde escuro, o verde musgo, ele é bem mais forte, né, bem mais escuro. E esse daqui, ele é mais clarinho, então esse aqui é o verde oliva. Eu achei que era, pegando ali, né, eu achei que era o verde musgo. Eu tenho ali fechado do verde musgo, mas não vou pegar, né, somente para fazer o bico aqui dessa peça. Então, eu tenho ali nas prateleiras vários cones abertos de verde oliva, e vai ser, então, né, com o verde oliva que eu vou estar finalizando. Não vou abrir ali um cone só para fazer o bico aqui desse avulso. Sendo que eu tenho, né, outras cores ali, outros cones abertos, mesmo que não seja, né, a cor que eu quero finalizar, que eu possa estar utilizando para assim, né, não precisar abrir o cone. Então, eu separei esse, mas não vai ser esse que eu vou usar. Depois eu pego, né, o que eu vou estar utilizando, e quando eu for trabalhar aqui nesse daqui, eu mostro para vocês. Esse daqui, olha, vai ser, né, esse rosê que eu vou utilizar. Olha, foi exatamente ele que eu usei para fazer essas duas carreiras, porque eu não tenho sobrinha aqui. O que eu tenho é cone fechado de 1,8 kg e esse daqui. Então, eu vou usar esse que já está aberto para terminar esse daqui. O outro no azul vai ser, olha, o azul turquesa que eu vou utilizar, e aquele ali que é no verde, que tem, né, o verde bandeira, tem ali verde oliva, tem o pink, né, que eu coloquei um detalhe de pink, tem o chocolate. Eu vou terminar com essa sobrinha desse verde, que ele é bem parecido com o verde que foi utilizado aqui para fazer ali, né, as primeiras carreiras dessa base. Então, gente, eu vou dar sequência aqui a essa produção, né? Prioridade é terminar aqui esse 7 tapete avulso. Vou vir, né, mostrando para vocês com mais detalhes essa produção. E também quero, além, né, de produzir aqui esses avulsos, de terminar esses avulsos, eu vou estar dando início não, né, dando sequência na produção dos pares de tapete, que terminando aqui esses avulsos, eu tenho daí encomenda, né, da revenda de pares de tapete para mim poder dar sequência, porque as bases já estão prontas, vocês já viram elas aqui no canal. Mas, enfim, vou, né, produzir aqui o bico desses tapetes e volto atualizando vocês. Terminei aqui, gente, a produção do bico, né, desses 7 tapetes avulsos. Olha só, estão todos prontinhos. No final do vídeo eu mostro eles todos abertos para vocês. Esse daqui, eu me apaixonei por ele, ficou muito bonito essa combinação aqui. Tem esse no verde, olha só, eu fiz aqui o bico de leque, ficou lindíssimo também. No amarelo, fiz o bico Sandra. Esse daqui, eu errei o bico. Não é que eu errei, né, pontos aqui no bico, eu errei o modelo, gente. Não era pra mim ter feito aqui o bico Sandra, era pra mim ter colocado aqui o bico Juliana,
pra ficar, né, o tapete Bia versão 2026, mas no automático eu acabei produzindo aqui o bico do tapete Sandra e não vou desmanchar, né, porque ele deu a medida, ficou no tamanho padrão que eu trabalho, né, aqui dos avulsos, então não vou estar desmanchando ele, vai ficar assim mesmo. Esse daqui também ficou bem bonito, a combinação de cor. Então, fiz aqui, né, o bico do 7, só que tem aqui um porém. Esse daqui, que foi o último que eu fiz, eu resolvi fazer esse bico aqui, que tem, gente, eu não lembro se é no... Eu acho que é no Instagram que eu vi esse bico aqui, eu não vou lembrar agora o nome da artesã, mas depois, né, no final do vídeo eu passo certinho aí, da onde foi que eu tirei esse bico aqui, só que ele não deu medida. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar apenas essa última carreira aqui do bico. E vou fazer daí, né, vou dar sequência no bico de leque, que é esse bico aqui que eu fiz, olha. Esse bico aqui. Como aqui tem, olha, tem uma carreira de bloquinho, e depois a próxima carreirinha já é uma carreirinha de leque, leque de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer mais uma, né, carreira de leque, e depois eu vejo como que eu vou fazer o final do bico. Se vai ser igual esse verde aqui, que é, né, a última carreirinha é leque com o picô, né, ou então se eu coloco a última carreira de uma outra forma que eu já fiz também nas minhas produções. Então, para não desmanchar todo o bico, eu vou desmanchar apenas a última carreirinha aqui e vou dar sequência, né, trabalhando aqui leque sobre leque e vejo se eu faço daí a última carreira, né, do bico, igual eu fiz aqui do verde, ou se eu faço daí de outra forma. Ele não deu a medida, gente. Vou até abrir aqui na mesa para vocês verem. Vou pausar aqui o vídeo para mim abrir certinho. Olha só, gente, abri ele aqui na mesa para mostrar, né, para vocês. Ele é bem bonito, esse bico. Eu gostei bastante, né, de fazer ele. Ele é bem rapidinho de fazer. Só que quando eu for trabalhar novamente com ele, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma carreira a mais. Ou então, né, ou aumentar aqui já, olha, no decorrer, né, do tapete, já colocar uma carreira a mais, ou então fazer mais uma carreirinha de bloquinho, para depois trabalhar aqui as duas últimas carreiras do bico. Ele é bem rápido de fazer, bem econômico, bem fácil, né, ele é praticamente o bico Sandra, né, ele é bem parecido com o bico Sandra. Olha só, tem aqui o leque, né, de 2 pontos altos, e depois vem trabalhando ponto sobre ponto, e dentro do leque faz 2 pontos altos com picô, olha só, um lequinho, né, de 2 pontos altos com picô. É muito gostoso de fazer esse bico aqui. Eu vejo várias combinações no Instagram com esse bico, que é maravilhoso, gente, fica muito bonito. Fazia tempo já que eu queria fazer ele, né, nas minhas produções, só que eu fiz, né, fiz aqui e não deu tamanho. Ele deu 60 centímetros certinho, ficou com 60 por 48. Na largura ele ficou bom. Deu, né, um tamanho muito bom na largura, só que no comprimento ficou com 60 em cima. Então, depois, né, que essa peça ficar parada por uns dias, a tendência é dar uma diminuída, né? Então, quando chegar lá para cliente, vai chegar mais ou menos com 58 centímetros. Então, não dá para mim poder mandar, né, dessa forma. Então, eu vou desmanchar aqui a última carreirinha para poder estar aumentando aqui. Como eu falei para vocês, quando eu for fazer novamente esse bico, eu já vou vir fazer o seguinte: vou trabalhar, né, uma carreira a mais aqui. Deixa eu ver uma forma melhor para mostrar aqui para vocês. Mas aqui, olha, eu vou trabalhar uma carreirinha a mais, trabalhando essa sequência, né, aqui do início, os motivos aqui na parte oval, né, na parte reta, os bloquinhos. Então, daí eu vou fazer uma carreirinha a mais, só que eu já vou fazer da cor que eu vou trabalhar o bico, para ficar mais grande aqui, né, a faixa final da mesma cor. Isso também dá aquela aparência da peça ficar maior. Assim, olha só, o que que acontece? Fica parecendo que o bico não pertence aqui ao tapete, olha. É o que a gente fala, né? Parece que o bico tá caindo da peça, que ele não pertence aqui. Então, tem que ter uma carreirinha aqui antes dessa de bloquinho. Tem que ter, né, uma carreirinha antes da mesma cor do final aqui da peça, pra ficar, né, com uma aparência melhor. Isso daí, gente, é algo meu, tá? Não tô falando que das artesãs, né, que fazem assim, não fica legal. Isso daí é algo meu, eu não gosto. Pra mim, né, fica parecendo ali que o bico não pertence ao tapete. Então, como não deu, né, aqui a medida, eu vou desmanchar e vou estar fazendo aqui outro bico para aumentar aqui a minha peça. Então, vou terminar aqui esse tapete, desmanchar, né, fazer de novo, e depois eu volto com vocês mostrando
o material, né, as sobrinhas, os barbantes que eu vou utilizar para começar a produção dos pares de tapete. Terminei aqui, então, o avulso, gente. Olha, acabei fazendo aqui o bico de leque mesmo. Ficou uma gracinha, bem delicado aqui esse bico, né? E todo no pink, ficou bem bonito. Só desmanchei a última carreirinha mesmo daquele bico e aumentei daí mais duas, né? Fiz mais uma de leque e a última aqui também é leque, olha. Só que é leque com o picô. Então, já terminei aqui a produção dos avulsos e agora dar sequência na produção dos pares de tapete. Essas bases aqui desses pares já estão aqui, né, prontas já faz umas 2, 3 semanas que eu trabalhei aqui nessas bases. E agora eu vou pegar para dar sequência, né, para finalizar aqui essa encomenda também. Uma encomenda grande de 15 pares de tapete. Todas as bases já estão prontas. Agora é dar sequência aqui a essa produção. Essas duas aqui, olha só, as duas estão produzidas, as primeiras carreiras aqui no caramelo. Estão mais adiantadas. Essa daqui mesmo já está com 5 carreiras e essa daqui, olha só, com 4 carreirinhas. Então, são bases que já estão mais adiantadas. Agora, eu vou trabalhar, eu vou pegar, né, para trabalhar com esse daqui. Esse daqui, gente, vai ser em apenas 2 cores, né, aqui no caramelo. E a outra cor vai ser esse daqui, que é o marrom café. Como é par de tapete, eu não tenho como eu pegar uma sobrinha menor para poder trabalhar aqui no par. Eu preciso, né, de uma sobra maior para poder fazer. E o único que eu tenho aqui no marrom café é esse cone aqui, esse big cone, né, de 1.800 do marrom café. As outras, gente, que eu tenho de sobrinha, são tudo sobrinhas menores que não dá daí para fazer o bico nem de uma dessas peças aqui, né? Muito menos de um parzinho. Então, agora será produções que eu vou ter que utilizar cones abertos, né? Ou então até mesmo cone fechado para poder trabalhar aqui nos pares. Então, vou trabalhar nesse daqui primeiro, vou fazer ele, né? Vou deixar ele prontinho, passar aqui as outras carreiras, vir fazer o bico certinho para depois pegar esse outro aqui para mim poder fazer. Combinação também aqui de caramelo, né? Só não me recordo aqui a outra cor, porque esses pares aqui, eu mandei, esses 15 pares, eu mandei algumas fotos de combinações de cores para esse cliente, né, tá escolhendo, para ele poder estar se inspirando ali nas combinações e fazer a encomenda dele. É um cliente, gente, não é uma mulher, né? É um cliente que já comprou, se eu não me engano, já é a terceira compra já que ele faz comigo, e ele sempre compra pares de tapete para poder estar revendendo. Então, eu mandei, né, fotos para eles de pares que a gente já produziu na revenda, e entre todos os que eu mandei, né, ele escolheu as combinações que ele queria que eu fizesse. Então, aqui também no caramelo, se eu não me engano, aqui tem o chocolate nesse daqui, gente. Não me recordo certinho, depois eu tenho que ver na foto a combinação certa, né, desse par aqui. As outras bases, a maioria delas, o início é no cru e com 3 carreirinhas, mas desses 15 pares aqui de tapete, praticamente todos eles em combinação com os tons terrosos. Então, se você está à procura de combinações aí, né, com os tons de marrom, os tons terrosos, fiquem ligadinhos aqui no canal, nos próximos vídeos aí, né, que vai ter muitas inspirações aí para vocês de combinação com os tons terrosos. Então, agora eu vou dar sequência nesse daqui, né, vou passar aqui uma carreirinha no marrom café, depois novamente uma no caramelo, né? Acho que é isso mesmo, caramelo. Sempre confundo aqui, né? O caramelo com o chocolate, mas esse daqui é o caramelo. Vou passar mais uma carreirinha e depois o bico, né? O final vai ser todo no marrom café. Terminei a minha produção, não voltei mais atualizando vocês, mas eu fiz aqui os 2 pares de tapete, consegui, né, concluir aqui os 2. Os 7 tapete avulso, fiz a parte do bico, né, finalizei os 7, que faltava apenas o bico para poder fazer. E além aqui dessas 11 peças que eu tenho prontas, esses 11 tapetes, né, que estão prontos, eu consegui ainda produzir aqui esses square, florzinha rasteira, olha só, em ponto relevo, para uma encomenda, gente, que eu tenho de bases para jogos de banheiro. Tenho, né, peguei uma nova encomenda agora, recentemente, de bases para jogos de banheiro, e tem também bases para jogos de cozinha. E eu comecei aqui, né, a produzir as bases para jogos de banheiro. São bases adiantadas. O que eu fiz aqui
foi as florzinhas e já deixei aqui, né, passado o verdinho. Vou fazer aqui as bases se eu não me engano, são para 10 jogos que a cliente pediu. Vou fazer a florzinha, passar o verde em todos. Aí depois eu volto passando, né, dando sequência nessa produção, que é passando as 3 carreiras. São bases, né, como eu falei, são bases adiantadas para jogos de banheiro. Então, além aqui das florzinhas passado, né, que o verdinho, tem as 3 carreiras iniciais também para mim poder estar produzindo. Mas, né, por enquanto vai ser dessa forma que eu vou fazer. Vou fazer as florzinhas, passar o verdinho. Quando eu tiver com as flores passado ali o verde para os 10 jogos de banheiro, aí eu pego para passar as 3 primeiras carreiras. E fiz aqui também esses 2 square, que é a flor encanto. Gente, vai sair uma produção aí maravilhosa. Não vou dar muitos, né, detalhes aí para vocês, mas por enquanto eu estou fazendo apenas aqui as florzinhas, já deixando, né, passado o verdinho. É só 2 flores mesmo que eu vou estar utilizando, mas logo, logo eu venho trazendo aí essa produção para vocês. Então, né, conforme eu for utilizando aqui os multicolor para fazer as bases, as florzinhas para o jogo de banheiro, eu já aproveito para fazer aqui 2 florzinhas, encanto, né, florzinha encanto. Eu tenho videoaula dela aqui no canal. Ela é uma gracinha e é bem fácil de fazer. Tanto, né, para usar em trilhos de mesa, fica muito bonita, ela é bem delicada. Também, né, em tapetes, porque ela não é uma flor que fica, né, ali tão alta, não incomoda, né? Porque tem clientes que elas não gostam que faça ali flores altas, né, como a flor catavento, que ela é mais alta, porque incomoda na hora de pisar, né, para tapete. Mas essa daqui, ela é bem baixinha, então não tem problema nenhum aí, né, nessa questão, às vezes da cliente não gostar, né, de colocar florzinha alta, porque essa daqui ela não incomoda. Não sei ainda se eu vou colocar pérola aqui, né, mas por enquanto vai ficar assim. E vocês vão ver bastante aí dessas florzinhas aqui no canal, porque vai vir uma produção aí, né, bem legal aí com essas flores aqui. E fiz daí aqui também, né, uma base para tapetinho avulso. Aproveitei aqui o barbante que eu utilizei para fazer o par, né, que é o marrom café, e já adiantei aqui uma base. Eu queria ter feito mais, gente, queria ter aproveitado, olha só quanto barbante, né, que eu utilizei aqui na produção. Queria ter aproveitado para deixar mais bases como essa daqui adiantada, só que não deu tempo, né? Aqui é um vlog de produção de 2 dias, então já encerrando aqui a produção, porque não dá tempo de produzir mais nada por aqui, né? Mas eu queria muito ter aproveitado aqui esses barbantes para fazer algumas outras bases como essas, né? Para mim poder utilizar nas minhas produções da hora extra com as sobras. Aqui, olha só, tenho tanto cone aberto, né, como sobrinhas menores aqui também. As sobrinhas que eram noveladas, olha, algumas ficou bem pequenininha, essas daqui já vai pro cofre. Tem sobrinhas no cone que eu também já vou estar novelando, olha, para desocupar. Esse daqui, gente, aqui tinha um azul turquesa, foi a conta de fazer o bico aqui desse tapete. Quase que não deu, tive que dar uma apertada no ponto para poder dar, porque era uma sobra, né? E aqui, olha, tem 2 sobrinhas aqui bem pequenas. Uma, essa daqui, né, que é do verde jade, e a outra que tem aqui é do bege, gente. Então, já vou, né, novelar para não ficar guardando nas prateleiras, né, cones com pouquíssimos barbantes, né? Então, esse daqui e esse do amarelo, olha, que tem bem pouco também, eu já vou estar novelando. Esses daqui eu já posso deixar até separadinho pro cofre das sobrinhas, porque com certeza que tem menos, né, de 80 gramas, 80 gramas. Mas esse amarelo aqui, eu vou novelar ele pra tirar do cone, mas não vou colocar no cofre ainda, porque eu vou usar pra fazer os miolinhos dessas flores, olha só, da flor encanto. Tô fazendo, né, o miolinho no amarelo, pra ficar esse destaque bem bonito no meio, né, da flor. Então, eu vou novelar para tirar do cone e vou deixar separado para poder estar fazendo aqui esses miolinhos. Essa produção aqui de flores, né, que vocês estão vendo, eu vou estar trazendo na hashtag produzindo bases em 1 hora. Provavelmente na semana que vem eu venho trazendo para vocês, porque eu me programei, né, comecei a produzir e quero fazer todo dia, pelo menos para um jogo de banheiro, as florzinhas, e aqui 2 florzinhas em encanto. Então, na semana que vem, eu quero trazer um jardim bem lindo aí de flores para a hashtag, né, produzindo bases em 1 hora. O restante das sobras, olha, são sobras maiores, né,
Tem aqui a sobrinha novelada do mostarda, eu utilizei bem pouco. Aqui daria para mim fazer, no mínimo, aqui umas 2 bases bem adiantadas, como essa, olha só. Daria para mim fazer, acredito que umas 2 bases com 5 carreiras com esse mostarda, mas não deu, né, para mim utilizar. Esse daqui eu também queria já ter usado ele. Esse aqui é o caque, para fazer bases, né, ficaria bem legal também. Dá para fazer umas combinações bem bonitas com esse caque. O restante já é tudo sobras maiores, olha. Esses 2 cones aqui, que é o marrom café e o chocolate, praticamente abri para usar aqui nessa produção. Tem aqui, gente, esse daqui que é o caramelo no fio 8 e eu utilizei o caramelo no fio 6 também, que eu não peguei para mostrar. Vou pegar para poder mostrar para vocês, que eu tenho aqui um caramelo, né, um cone de caramelo no fio 8, que é esse, e tenho no fio 6 também. Eu peguei esse no fio 8 para fazer as bases, tanto para pares, né, para esses pares aqui de tapete, mas também para fazer bases para jogos de banheiro, bases assim também. A base para tapetes, né, preguiçoso, que é com essa base aqui preguiçoso, então ela fica bem mais compacta, né, no fio 8. Eu gosto bastante de fazer as bases no fio 8. Então, daí eu peguei esse daqui, que é o caramelo, né, no fio 8, e eu tenho no fio 6 também. Olha só, gente, peguei ele ali para mostrar para vocês. Então, esse daqui é o caramelo no fio 6 e esse é o caramelo no fio 8. Eu utilizei aqui o caramelo no fio 8 para fazer essa carreirinha aqui, olha. Essa daqui eu usei, né, o fio 8 e o caramelo no fio 6 eu utilizei para fazer o bico aqui desse avulso. A base aqui, né, as primeiras carreiras foi produzida no fio 8, mas para fazer aqui o bico desse eu utilizei o 6, porque senão ia ficar gigantesco esse par. Eu até fiz aqui o bico Sandra nele, porque se eu tivesse feito o bico Juliana, ele ia passar, gente, de 70 centímetros. Então, não ia estar entrando aqui, né, no padrão que a gente trabalha de pares de tapete da revenda, que é de 65 para mais, é de 65 a 68 centímetros. Eles ficam ali, né, em média, 67, 68 centímetros. É raro um par que fica, né, com 65. E no meu caso, quando fica com 65 centímetros exato, eu não gosto, né, de mandar nessa medida para cliente. Daí eu tiro para avulso e faço outros daí, né, para colocar no lugar, porque eu gosto que eles fiquem ali, no mínimo, gente, com 67 centímetros para ficar num tamanho bom, né, para chegar num tamanho legal lá para cliente, né. Então, eu vou tirar aqui da mesa todas esses barbantes para me mostrar os tapetes, né? As peças aqui estão aqui finalizadas, um total de 11 tapetes, 2 pares de tapete e 7 tapetes avulsos. E eu vou começar, gente, aqui pelos pares de tapete. Olha a lindeza que ficou esse par. Fiz aqui o bico de leque, olha que perfeição que ficou aqui nesse par. Utilizei, né, apenas 2 cores, que é o caramelo, fio 8 e o marrom café. A base aqui já estava iniciada com as 5 carreiras aqui no caramelo, né? Então, o que eu produzi aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi um total de 7 carreiras que eu fiz para poder estar finalizando aqui esse par. Ele ficou, gente, na medida de 68 por 48, um tamanho excelente. E olha só isso, gente, cada peça ficou pesando apenas 279 gramas, e eu utilizei aqui fio 8. A parte, né, do caramelo aqui foi um total de 6 carreiras no fio 8 que eu trabalhei nessa peça. E ele ficou pesando apenas 279 gramas na medida de 48 na largura por 68 no comprimento. Super econômico, gente, e ficou perfeito aqui com esse bico. Eu tenho, né, trabalhado com esse bico nos tapetes avulsos, gostei bastante. E esse par aqui, a foto, né, que eu mandei de inspiração pro cliente é exatamente essa combinação de cor, e o bico é exatamente esse bico aqui, o bico de leque. Então, eu quis, né, estar fazendo com o mesmo bico que estava na foto de inspiração que eu mandei, várias fotos, né, de inspiração de cores para esse cliente, para ele poder estar escolhendo ali, né, as cores que ele ia querer nessa produção dos pares. E nesse par aqui, né, dessa combinação, o bico era exatamente esse, só que daí era com flor catavento, gente. E o padrão aqui, né,
dos pares é com square ou então com a base tendência. Se for com flores maiores, daí entra, né, em outro valor, não entra no valor de R$35 o par. E o segundo par ficou lindíssimo também, gente. Eu tô apaixonada por essas combinações em tons terrosos. São combinações, né, que eu faço bastante aqui no ateliê. As clientes, né, gostam bastante aí de combinações assim. E essa produção de 15 pares que eu estou, né, trabalhando agora, a maioria deles é em combinação com os tons terrosos. Então, gente, eu tô trabalhando aqui, né, com cores que eu gosto bastante de fazer. Teve, né, uma época, quando eu iniciei no crochê, a única cor que eu trabalhava, né, a única combinação que eu fazia era a combinação de tons terrosos. Era muito difícil sair uma combinação diferente, de azul, amarelo e rosa. Eu até cheguei a enjoar, gente, de fazer, principalmente jogos de cozinha no retangular, naquele modelinho Magia, lá do canal da Samila. Era o modelinho que eu trabalhava aqui, era o modelo, né, que saía aqui pra mim quando eu iniciei no crochê, era ele. Então, eu vendia bastante dele e era sempre no caramelo, era exatamente no caramelo. No caramelo ou então, às vezes, no marrom café, mas o que mais saía era a combinação em tons terrosos. Eu enjoei de fazer, mas é a combinação, né, que vende super bem. E agora, né, aqui nessa produção desses 15 pares de tapete, a maioria vai ter alguma cor ali, né, de marrom no meio. Eu tô amando fazer, gente. Vai sair muitas inspirações aí pra vocês. E eu estou apaixonada por esse daqui. Gostei muito mesmo dessa combinação. E esse daqui é uma combinação que a Nanda fez em uma produção de pares. Mandei daí a foto, né, pro cliente, ele gostou. E eu estou aqui, né, refazendo novamente a combinação que a Nanda fez. Combinação, então, de caramelo. Eu acho que o que a Nanda fez foi no marrom claro que ela colocou, se eu não me engano. E aqui eu coloquei o caramelo. Então, aqui tem caramelo, tem o chocolate e o marrom café. E eu coloquei aqui, né, o bico Sandra. Aqui, então, é o tapete Sandra, lá do canal da Gi, com a base tendência. Então, aqui eu coloquei o bico Sandra, porque se eu tivesse colocado aqui o bico Juliana, ele ia passar de 70 centímetros. Ele está com 68 por 48, a mesma medida do primeiro par. Foi na mesma medida. Então, se eu tivesse feito aqui o bico Juliana, ele ia chegar a 70 centímetros, gente. Porque o bico Juliana, ele tem bastante picô e isso aumenta, né, mais a peça. Então, daí, eu já, aqui na produção dele, quando eu passei aqui essas carreirinhas, essas 4 carreiras, eu já vi que ele já estava grande. Então, já tive ali, né, a noção que se eu colocasse o bico Juliana, ele ia passar de 70 centímetros. E se eu trabalhasse aqui com esse mesmo bico e trabalhasse no fio 8 também, ia passar de 70 centímetros. E ficou lindíssimo essa combinação aqui. Bora tirar aí, né, um print para poder copiar, porque com certeza é uma combinação que vai sair bastante. Vou pegar a balança pra gente pesar, para ver quanto que ficou pesando aqui esse tapete. Quase o mesmo peso do outro, gente. Esse 273, o outro 279 gramas, né? O outro par. Então, super econômico também pela medida, né? Que ele ficou 68 por 48 e pesando apenas 273 gramas. Olha que lindo que ficou esse avulso aqui. Esse daqui é aquele que eu desmanchei a última carreira, né, do bico e fiz mais 2 carreirinhas aqui de leque. Olha que gracinha que ele ficou. Ele ficou, então, gente, com 63 por 49 na largura. Ficou bem grande aqui esse tapete avulso. Trabalhei aqui, né, no degradê. As bases aqui já estavam, né, adiantadas. Só faltava a parte do bico aqui para mim finalizar. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4 carreiras para finalizar aqui esse avulso trabalhado em um degradê de tons de rosa. Rosa bebê, rosa médio e finalizado, né, no rosa pink. A base aqui até na parte do cru, ela foi produzida pela Gi, bases de avulsos que eu peguei com ela, para mim poder estar trabalhando aqui na produção, né, das encomendas de tapetes avulsos. E ele ficou pesando apenas 259 gramas, na medida de 63 no comprimento por 49 na largura. Segundo avulso, lindíssimo também,
Não vou ficar, gente, pesando todos eles, porque o padrão do peso que eles ficam na minha tensão de pontos, né, os meus tapetes avulsos, nesse padrão de 60 a 65 centímetros, eles ficam de 240 a 265 gramas. Então, não vou pesar todos eles, né, aqui junto com vocês. Esse daqui, nessa combinação, né, de tons de azul, ele ficou com 64 no comprimento por 48 na largura. Olha só, trabalhei aqui nas carreiras blocadas. Esse daqui é o tapete Vende Sandra. Sandra modificado, na verdade, gente. São tantos tapetes Sandra, né, que tem, que na hora eu até me confundo aqui na hora de passar para vocês. Mas esse daqui, ele é o Sandra modificado, videoaula lá do canal da Nanda. Por que modificado? Porque ele tem aqui as 3 carreiras blocadas. E recentemente a Nanda trouxe uma outra versão desse modelo, né, com as carreiras blocadas também, só que com a base preguiçoso, que é o tapete preguiçoso Sandra. Então, lá no canal da Nanda, no canal de passo a passo dela, vocês vão encontrar videoaula, né, de 2 versões do tapete Sandra. Daí tem, né, a versão original, que é lá do canal da Gi, que é o tapete Sandra com a base tendência, que é no parzinho de tapete que eu mostrei para vocês, que não tem, né, as carreiras blocadas e com esse mesmo bico. E lá no canal da Ju Salles, ela também tem uma versão do tapete Sandra com a base preguiçoso. Então, tem vários modelos aí de tapete Sandra, né, várias versões que a gente trabalha na revenda. E esse daqui é uma das versões. Então, olha que lindeza que ele ficou. O que eu produzi aqui, né, foi a parte do bico, essa parte no azul turquesa, que foi, gente, a conta de fazer aqui essa peça. E eu nem teria mais esse mesmo tom aqui, se o barbante não tivesse dado, eu teria que desmanchar para poder fazer de novo, porque esse tom aqui de azul turquesa eu não tenho mais. Eu tenho cone fechado aqui de azul turquesa, só que já é lote diferente e não bate aqui o tom. Então, eu tive que dar uma apertadinha no ponto. Essa última carreira aqui eu fiz daí com a agulha menor do que com a que eu trabalho, né? Para dar uma diminuída no ponto por barbante dar para finalizar aqui esse avulso. Então, fiz aqui na combinação de cru, azul bebê, as carreiras blocadas, intercalei com o azul marinho, o amarelo, azul marinho e finalizei aqui no azul turquesa. Vocês viram aí no vídeo anterior a produção aqui dessas bases, né? Eu deixei eles todos em ponto de bico e agora, nessa produção aqui de 2 dias, eu finalizei aqui esse 7 avulso, que foi, né, a produção do bico de todos eles. Esse daqui eu gostei bastante da combinação de cor. Esse é o modelinho Juliana, com a florzinha rasteira em ponto relevo. Na combinação de Bordeaux, o pink e o rosé, eu já fiz essa mesma distribuição aqui de cores em uma outra produção de avulso, só que no lugar do rosé eu tinha colocado, né, eu coloquei o rosa bebê. E aqui, para não sair a mesma combinação de cor da outra produção, né, de avulso que eu fiz, de um dos avulsos, né, eu troquei, ao invés de colocar o rosa bebê, eu coloquei aqui o rosé, e eu amei essa combinação aqui de cor. Então, aqui, né, só estava faltando a parte final, a parte do bico, para poder finalizar aqui esse tapete avulso. E esse lindão aqui é aquele que eu estava, né, bem na dúvida qual combinação de cor que eu ia estar fazendo com essa base iniciada aqui, as 3 primeiras carreiras no verde bandeira. Não sabia, gente, que cor que eu colocava aqui. Tenho, né, bastante dificuldade para fazer, assim, combinações de cores onde a base começa em cor escura. Então, eu tava bem, assim, apreensiva em qual combinação de cor que eu ia, né, que cor que eu ia estar colocando aqui para trabalhar nessa base, né, que já estava iniciada. Pensei em várias cores, em várias distribuição de cores e no final acabei fazendo essa daqui e me surpreendi, gente, porque gostei bastante aqui do resultado que ficou. Fiz aqui o bico de leque também, né, nesse avulso. Trabalhei aqui, então, esse verde aqui, que é o verde oliva, o chocolate, uma carreirinha no pink para puxar aqui, né, para a cor da florzinha. Repeti aqui novamente o chocolate, o verde oliva e finalizei aqui no verde bandeira. Não é a mesma tonalidade desse daqui. Lembrando que a base aqui, né, a base
as bases desses avulsos já estavam produzidas e foram produzidas pela Gi. O restante aqui, até nessa carreirinha aqui do verde musgo, verde musgo não, verde oliva, foi da produção anterior que eu mostrei para vocês. E aqui, né, nessa produção, eu só fiz a parte do bico. Então, gente, esse daqui, ele é um verde bandeira também, só que não é o mesmo tom desse daqui, mas é bem parecido aqui as cores. E olha que gracinha que ficou esse avulso. É bem essa cor que tá aparecendo aí para vocês, esses dois tons, né, de verde bandeira. Mais um avulso Sandra, no modelo, né, Sandra modificado, na combinação aqui de tons de amarelo. Foi utilizado aqui, né, amarelo bebê, amarelo ouro e aqui nas carreirinhas blocadas coloquei aqui o amarelo mostarda. Olha que perfeição que ficou essa combinação aqui de cor. Pensei em finalizar ele no amarelo bebê, mesmo amarelo, né, que eu utilizei para passar aqui essas duas carreirinhas. Eu pensei em finalizar aqui nele, porque daí ia destacar bastante aqui essas três carreiras blocadas, por ser aqui, né, antes delas, o amarelo bebê, né, uma cor mais clara, e o final também. Então, quem sabe, numa próxima produção de avulso, eu já faça, né, essa distribuição, né, de cores, trabalhando nesse mesmo modelo, só que invertendo. Ao invés de finalizar no amarelo ouro, finalizar aqui no amarelo bebê, que vai ficar bem bonito também. Esse daqui, gente, ele ficou com 65 no comprimento por 48 na largura. Esse modelinho aqui, na minha tensão de pontos, ele fica umas peças bem grandes, né? Fica um tamanho excelente esse modelo. Eu não sei o que acontece, porque é a mesma quantidade de carreiras que eu trabalho nesse modelo Sandra modificado, no Sandra original, que não tem, né, as carreiras blocadas, no tapetinho Juliana, e tem ali, né, a diferença de medidas, mesmo trabalhando a mesma quantidade de carreiras, colocando talvez o mesmo bico, mudando, né, só aqui a questão das carreirinhas blocadas, mas essas carreiras aqui, parece que elas fazem aumentar, gente, mais as peças. E antes, né, de trabalhar com esses modelos assim blocados, eu achava que esses tapetes ficavam pequenos, por ter, né, essas carreiras aqui, por não continuar, né, trabalhando aqui essa sequência, né, na parte oval. Os motivos, para mim, essas três carreiras blocadas diminuía a peça, e é o contrário. Pelo menos, né, na minha tensão de pontos, ele aumenta mais o meu tapete. Esse daqui mesmo ficou com 65 no comprimento. Aqui, gente, era para sair o tapete Vende Bia versão 2026, que é com o bico Juliana, mas na correria eu acabei, né, aqui no automático, na verdade, porque o bico, né, que eu mais trabalho aqui é o bico Sandra e o bico Juliana, e principalmente quando esses modelos com a carreira blocada, o bico que eu coloco é o bico Sandra. E aqui no automático, ao invés de colocar o bico Juliana, eu coloquei aqui o bico Sandra. Era para ser, né, o tapete Vende Bia versão 2026, que é com a base mais preguiçoso e aqui, né, com as carreirinhas blocadas. Mas ficou bem bonito aqui também com o bico Sandra. Na combinação de cor, no cru, esse daqui é o verde musgo, as carreiras blocadas, chocolate, vermelho, chocolate, e finalizei daí no verde oliva. Eu tinha separado um cone de verde, que eu achava, né, que era verde musgo, mas na verdade era um verde oliva, mas eu não utilizei ele, gente. Eu peguei uma sobrinha que tinha ali, novelada desse verde, né, oliva, e finalizei com ele. Eu queria terminar com esse mesmo tom aqui de verde musgo, mas eu não tinha aqui cone aberto, só tenho, né, cone fechado, e eu não queria abrir um cone só para fazer o bico aqui desse avulso, sendo que eu tenho, né, tinha e tenho várias outras opções, tanto principalmente de verde oliva. Eu tenho muitos cones de verde oliva aberto aqui no ateliê, gente. Qualquer dia desse eu pego aqui para mostrar para vocês, mas tem vários cones abertos e várias sobrinhas também noveladas de verde oliva. Então, acabei, né, pegando aqui, ao invés de pegar o cone que tinha mais, né, que eu tinha separado para trabalhar aqui o bico, peguei uma sobrinha que já estava novelada para finalizar aqui. Ficou essa lindeza aqui, né, utilizando dois tons de verde, que é o verde musgo, o verde oliva, e as carreiras blocadas no chocolate com o vermelho. E o último tapete avulso dessa produção é esse lindão aqui, que eu fiz na combinação de cor
do caque, né? O caque escuro. E intercalei aqui 3 carreiras trabalhando esse telha, o laranja, né? E o telha. E finalizei aqui no caque escuro, que é o mesmo que foi utilizado para fazer aqui essas 2 carreirinhas. E olha que gracinha que ficou esse tapetinho avulso. Esse daqui é o modelinho Juliana, com florzinha rasteira, né? Em ponto relevo. Videoaula dessa florzinha, gente, vocês encontram lá no canal de Passo a Passo da Nanda. A gente trabalha bastante com ela, vocês vê bastante, né? Aqui no canal, as nossas produções, tanto as minhas produções, mas também, né, das parceiras da revenda, a gente utiliza muito essa florzinha, ou essa daqui, né, a flor rasteira em ponto relevo, e tem também o quadradinho da vovó em ponto relevo, que é uma florzinha que a gente usa bastante nas nossas produções. Fora a base tendência, agora, né, as bases, a base preguiçoso, né, a base preguiçoso, a mais preguiçoso, são, assim, as bases, né, as florzinhas que a gente mais utiliza nas nossas produções. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção de 2 dias, eu ia falar dessas bases, mas é desses 11 tapetes maravilhosos que eu trouxe aqui para vocês, 7 tapetes avulsos e 2 pares de tapete em combinação com os tons terrosos. E vai sair, né, uma sequência aí de produção de pares de tapete em combinações com os tons terrosos, para quem aí está à procura, não sabe, né, que combinação fazer com os tons de marrom, os tons terrosos. Fiquem ligadinhos aqui no canal, não percam, né, os vídeos que eu vou estar trazendo aí para vocês, porque vai sair muitas combinações lindas em tons terrosos. E vai vir produção de encomenda do varejo também, gente. Essas produções que eu mostrei aqui para vocês é encomenda da revenda, encomenda, né, do atacado, e eu tenho também algumas encomendas para poder fazer do varejo. Então, vou estar intercalando aí, né, nos próximos vídeos, vou estar trabalhando com os pares de tapete, vou trabalhar com as bases para jogos de banheiro, né, para jogos de cozinha, encomenda também, e também, né, vou estar trabalhando aí com as encomendas do varejo, que é encomenda de jogo de banheiro, tem passadeira, tem trilho de mesa, enfim, vai vir muitas produções lindíssimas aqui no canal para vocês estarem se inspirando. Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.